43 anos e pertence à comunidade Para Sempre Magra. Eu pesava 88 quilos, eu não tinha saúde, eu tomava medicação para colesterol, eu ganhei um grupo de mulheres inspiradoras, eu perdi 23 quilos ainda sem exercício físico acompanhado, só com caminhadas e com coisas caseiras. Sinto-me uma pessoa muito mais realizada, feliz e livre. Sou Susana, tenho 39 anos, sou aluna da comunidade. Entrar para a comunidade foi das melhores decisões da minha vida. Estava acima dos 3 dígitos. Tive logo um excelente resultado, com menos 5 quilos nos primeiros 21 dias. Agora confesso que não sei ao todo quantos quilos já perdi, porque não estou constantemente na balança. Meu nome é Ana, eu entrei na comunidade após várias tentativas, várias dietas, na tentativa de emagrecer. Eu entrei na comunidade com 103 kg, em dezembro já tinha perdido 20 kg, neste momento já passei de um 48 de calça para um 38. Alô, olá! Meninas! Boa noite! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas, exatamente. Bem-vindas aqui à nossa aula 1. Como é que vocês estão? Preparadas? Nós estávamos todas aí, não é? Entusiasmadas, cheias de energia e com sol, meninas. Então sejam muito bem-vindas! E a gente, não é? Nós vamos passar aqui, vamos ficar juntas durante o evento. Agora exatamente. Vai ter 3 aulas, vai ser aqui uma semana incrível e nós queremos conhecer-vos. Então comecem já a comentar aí, meninas, de onde é que vocês nos veem e qual o resultado, né? Exatamente. Quantos quilos é que vocês querem emagrecer? Coloquem nos comentários quem veio aqui para emagrecer, quem veio aqui para obter qualquer outro tipo de resultado. Coloca nos comentários de onde que vocês estão nos vendo, qual lugar, qual cidade, qual país e qual é o resultado que vocês desejam conquistar ao longo dessa semana que vamos passar juntos, porque, sem dúvidas, é o começo de uma nova vida. Boa noite! Olá, ó, Charneca Carla. da Caparica. Será que as meninas do Norte, temos mais meninas do Norte ou meninas Ericeira, do Sul? Lisboa, Alemanha. Vamos ter aqui vários países também, né? Temos meninas da Alemanha, da Suíça, da França, da Espanha. Negrais, olha só. Primeira vez que eu vejo Negrais, Alexandra. Onde é que fica isso? Onde é que fica Negrais? Ao margem. Portugal, vim para emagrecer, Almada. Então coloquem, meninas, a gente já tem que setar, não é, o nosso resultado, 10 quilos, 5 quilos, ganhar energia, saúde, aprender a comer, não é? Meninas, nós vamos muito além de quilos, mas claro, não é, que é um evento para a gente ficar pronta para o verão. Então, elegantes, mas com energia, com saúde e longe das dietas. Exato. Né? Ó, Marcele, quero perder 12 quilos. Coloca alguns resultados aí para nós, Igor, que elas desejam obter. Santarém. Temos muitas alunas de Santarém. Né? Exatamente. A gente já foi lá almoçar com o grupinho de Santarém. Uma grande comunidade na Suíça, Luxemburgo, França, Alemanha, Portugal. Lisboa. Né? Energia, temos saúde, 15 quilos. Ó, Evangelina aqui 15 quilos, Ronilda 7 quilos, Marta 30 quilos. Quem mais quer emagrecer? 10 quilos, 15 quilos, 12 quilos. Então, sem dúvidas, né? Algumas de vocês vieram aqui, acho que a maioria, na verdade, veio aqui para perder peso, para emagrecer. Acho que todas vocês vieram aqui para conquistar uma vida nova, um novo destino, mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E é exatamente isso que vamos ensinar, não é? Isso mesmo. Então, aula 1 da semana pronta para o verão, não é? E vão ser aqui 3 aulas, coloca aí, Igor, o nosso slide. Então, este evento, não é? Vocês vão aprender a emagrecer com saúde, a emagrecer para o verão, longe das dietas loucas e longe também, meninas, do efeito ioiô. Então, não vamos voltar a engordar. E hoje, já na aula 1, então, nós vamos desbloquear com vocês, não é? O vosso emagrecimento, então destravar, não é? Deixar para trás tudo que trava o vosso emagrecimento. Então vamos falar sobre hábitos agressores, sobre alimentos agressores, então tudo que está a travar o teu emagrecimento hoje. Animadas, meninas, por
descobrir aquilo que ninguém vos conta. E eu lembro já, tá? Que vamos ter miminho. Então vamos preparamos já um miminho especial que será entregue amanhã. Então um e-book com substituições, né? Porque vamos fazer aqui trocas de alimentos, vocês vão entender o alimento que não é bom para emagrecer, o que é bom para emagrecer, e no fim da aula eu vou explicar como é que vocês vão ganhar o e-book amanhã, ok? E eu sei que temos aqui meninas novas, né? Quem é que está aqui pela primeira vez? Quem é que participa num evento nosso pela primeira vez? Mas eu sei que também temos, né, meninas que já nos seguem há muito tempo. Então, sejam bem-vindas e o que é que eu vos digo, meus amores? Eu digo que vocês estão aqui por vocês. Então, este é um compromisso contigo, com o teu corpo, com a tua vida, com a tua saúde. Então, estás aqui por ti. Aproveita este momento, fica aqui conosco. E se estás aqui é porque existe uma esperança. Existe aí dentro, sim, uma vontade de mudar. Porque, de novo, estás aqui por ti. E estás aqui também pelos teus, pelas pessoas que amas. Então, que este seja um compromisso contigo, né? Com o teu corpo, com a tua vida. Então, eu quero que fiques aqui até ao fim. Então, entende que não é para ficar pelo caminho. Entende que é um grande compromisso. Então fica aqui, né? E vamos juntas, né? O Henrique troca o nome. O Henrique diz que Exatamente. troca o nome. Poucos são os momentos, eu acredito, né, que se vocês pararem para pensar ao longo da juventude de vocês tinham muitos sonhos a conquistar, certo? Talvez a cidade onde vocês iam morar, a vida que vocês iriam ter no futuro, o bem-estar, a qualidade de vida, enfim, né? Muitos possivelmente eram os sonhos. Agora, provavelmente, poucos foram os momentos da vida ao longo desses todos os anos que vocês viveram, que vocês dedicaram unicamente a vocês. E talvez esse, hoje e essa semana, seja um desses poucos momentos que vocês vão dedicar inteiramente a vocês. A conquistar um bem-estar maior, uma qualidade de vida maior, um emagrecimento mais duradouro, mais saudável. E com isso, vocês vão impactar profundamente a vida das pessoas que vos rodeiam. A família, os amigos, as amigas, o marido, o namorado, os filhos, ou seja, a vida de todos aqueles que a vida de vocês toca. Então, esse é um compromisso que todos nós abraçamos. Eu, a Sara, e juntamente com cada uma de vocês. Por isso que se comprometam a ir até o fim das coisas que vocês se propõem a fazer. Isso é fundamental para que vocês consigam desbloquear de fato os resultados e conquistar uma nova vida. A vida, ela é feita de decisões radicais. A gente costuma sempre observar isso ao longo da vida. Todos os grandes resultados construídos e conquistados, eles vieram de uma decisão radical. E hoje, vocês tomaram essa decisão radical de estar aqui e fazer algo para mudar a vida de vocês. Só que esse resultado só vem se vocês vão até o fim. A maior parte das pessoas não consegue conquistar ele, justamente porque desiste muito rápido, não fica até o final, não se dá a oportunidade de ver do que é capaz. Então, esteja conosco aqui em todas as aulas desse evento e eu mudo o meu nome se a tua vida não mudar. Porque nós não fizemos isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Foram muitas e muitas vezes e a gente viu de perto como que a vida das mulheres mudou completamente. Por isso que nós estamos muito seguros de que a vida de vocês vai mudar. Só que ela só vai mudar se vocês permanecerem aqui com nós. E para começarmos, não é, com uma grande visão do que vai acontecer agora, meninas, daqui para a frente, porque sim, a vossa vida vai mudar daqui para a frente, eu quero que juntas a gente faça aquela visão do futuro. Então fechem os olhos desse lado, né? Lembro-se, algumas já fizeram esse exercício comigo. Então eu quero que vocês pensem, fechem os olhos, imaginem um corpo mais magro, com mais energia, leve, aquela roupa que não aperta.
Então, o verão também, não é? Então, estamos na semana pronta para o verão. Então, aquela roupa bonita que gostas de usar no verão, não é? Que talvez já não uses há muito tempo no verão. Aquele solinho do verão a bater na nossa pele. Então, um novo corpo, uma nova vida, um novo destino. Fecharam os olhos, meninas. Um sorriso também. Não é? Então, que venha de novo uma esperança, uma força, a vontade de mudar, que eu sei que está aí. Igor coloca também, não é? Algumas fotos das nossas alunas que são essa força para começarmos aqui juntas. Então, uma esperança, não é? Uma visão de tudo que vai mudar, de uma leveza, de saúde. Com um grande sorriso, meninas. Seja muita esperança, muita inspiração. Exatamente. Só que muitas vezes, no meio dessa visão de futuro, né, que vocês sonham em conquistar, talvez um corpo mais magro, um corpo mais saudável, vestir o biquíni no verão, talvez curar alguma doença que vocês estejam passando, conquistar uma vida mais leve, né? Muitos são os objetivos que a gente deseja conquistar muitas vezes e talvez muitos são os que vocês desejam conquistar. Agora, vocês criam essa esperança e, de fato, a esperança nunca pode morrer. Né? Nunca deixem que ela morra. Só que, se a gente faz uma retrospectiva, todas as vezes que vocês desejaram conquistar esse espaço, esse lugar diferente na vida de vocês, que poucos, de fato, conseguem conquistar, vocês foram lá e buscaram uma dieta. Aquela dieta que todas as mulheres normalmente seguem, ou então vocês viram passando alguém na internet e vocês decidiram fazer. A gente já tem relato de muitas mulheres, né, que fizeram a dieta do ovo, a dieta da banana, a dieta da maçã e passaram por inúmeras restrições. Só que essas restrições, elas trazem consigo um problema muito grande, tá? Por quê? Porque a maior parte das dietas não foi construída para se encaixar na vida de vocês. Vocês é que tiveram que mudar completamente a vida para se encaixar em um determinado tipo de dieta. A dieta tradicional que vocês conhecem, aquela de comer de 3 em 3 horas, fazer o déficit calórico, pesar a comida, ela foi criada há muitos e muitos e muitos anos atrás, baseada em uma população completamente obesa, que não sabia o mínimo sobre como ter um controle alimentar, só que com o passar dos anos, essa dieta nunca foi atualizada, ela nunca mudou. E, basicamente, junto delas, começaram a surgir grandes inimigos do emagrecimento de vocês. Por exemplo, o grande movimento atual que está acontecendo com o Ozempic, por exemplo. Tá? O Ozempic, ele era um medicamento para diabetes que começou a ser usado para o emagrecimento e, só para vocês terem ideia, a Nordisk, que é a empresa fabricante do Ozempic, ela chegou a faturar mais do que o PIB da Dinamarca inteiro. É uma empresa dinamarquesa, ok? E com isso, muitas pessoas começaram a ter efeitos colaterais por causa do uso desse medicamento, que antes era para diabetes, não deixa de ser, só que começou a ser usado para emagrecimento. Muitos outros surgiram depois desse e agora começam a gerar muitos efeitos colaterais nas pessoas que levam ao uso de outros medicamentos por causa dos efeitos colaterais. E isso começa a criar um ciclo em vocês de usar medicamento para o efeito colateral do medicamento anterior e começa a tornar as pessoas cada vez mais doentes. Isso acontece muito hoje em dia com diversas coisas. Então vocês têm que ter muito cuidado com o tipo de coisa que vocês buscam para emagrecer. Porque há sim uma grande influência da indústria e do marketing no emagrecimento das pessoas hoje em dia. E, de fato, há uma confusão muito grande do que é verdade e do que não é verdade sobre emagrecimento. E aí acaba começando a imperar uma confusão mental.
né, na cabeça das mulheres. Eu já não sei o que é verdade, eu já não sei o que é mentira, eu já não sei o que fazer. E os dados que a gente vê, por exemplo, a população portuguesa, tá? Só a população portuguesa já passa de 67% de sobrepeso e obesidade. São basicamente 40% da população, a estimativa que estejam obesas até 2030, e o sobrepeso, o excesso de peso já passa de 67%. Para pensar comigo, são 7 em cada 10 pessoas. Se tu vai para uma praça pública, tu vai conseguir observar esse fenômeno acontecendo. Tu vai começar a ver pessoas com excesso de peso, filhos com excesso de peso, crianças com excesso de peso, e a gente tem cada vez mais dietas, cada vez mais propaganda, cada vez mais marketing e cada vez mais excesso de peso. Então a gente tem que se questionar de fato o que é verdade e o que é mentira. O que a gente vai fazer para a nossa saúde? Como que a gente vai construir o nosso futuro? Porque todas as ações hoje vão gerar uma consequência. E essa consequência a gente não consegue fugir. Então, provavelmente hoje, a vida que vocês estão vivendo é uma consequência da vida, das escolhas passadas que vocês fizeram. E para que a gente consiga construir uma nova vida e viver uma nova vida, nós primeiro temos que conhecer o que é verdade e o que é mentira, para começar a fazer novas escolhas, ok? Então, a saúde, ela tem um eixo. Ela tem um eixo. A ciência, né? Quando a gente estuda toda a neurociência, e eu sou formado em neurociência, por isso que eu trago esse conteúdo para vocês, a gente já conhece qual é esse eixo. E o desequilíbrio desse eixo é o que gera basicamente todos os problemas. Seja um problema de emagrecimento, ou seja um problema de saúde física, ou um problema de saúde mental. Porque a nossa vida é una, né? Vamos parar para pensar isso. Quando vocês vão buscar uma dieta, a dieta muda a alimentação de vocês. Só que vocês chegam em casa e começam a mudar a alimentação, mas existem muitos outros problemas acontecendo que desequilibram basicamente as emoções de vocês e vocês não conseguem seguir aquela alimentação. Ou seja, um desequilíbrio no eixo. Por mais que vocês estavam tentando manter uma boa alimentação, o eixo desequilibrou. Nós vamos falar ao longo dessa aula aqui para vocês exatamente o que é esse eixo. Quais são os hábitos agressores que prejudicam e impedem os resultados de emagrecimento de vocês e como que vocês devem fazer, o que vocês devem fazer para começar a sair disso e a melhorar esses resultados. Porque começa a prestar mais atenção em ti. É muito importante que isso aconteça. A maior parte das pessoas vive uma vida automática. Elas acordam atrasadas, porque apertam o soneca, elas levantam da cama já se sentindo inchadas. Presta atenção se isso não acontece contigo. Tu já está atrasado, tu vai para a casa de banho, tu tenta dar uma desviada do espelho porque tu sabe que aquilo que tu vai ver não é 100% agradável. Então tu já começa a se sentir um pouco mais para baixo, mas tu acabou de acordar. Aí tu vai para o guarda-roupas, pegar alguma roupa para vestir para sair de casa e ir para o teu trabalho. E ao tentar vestir a roupa que tu queria vestir, tu vê que ela te aperta. Ou então tu olha para ela e tu sabe que ela não vai te servir. Como tu está atrasada, tu sai correndo, talvez tem que acordar filho, não tem que acordar filho, tem que fazer pequeno almoço, tem que sair correndo para o trabalho, tu chega no trabalho atrasada e já estressada. Depois, tu começa a acumular estresse, acumular mau humor no teu dia, até chegar no teu almoço e ter uma alimentação que muitas vezes tu não gosta. Então tu vai acumulando sintomas no teu dia de sono de má qualidade, inchaço, estresse, mau humor, e isso vai te deixando cada vez pior. Tu vai indo cada vez mais para baixo. Essas são dores que fazem parte da vida da maior parte das mulheres. Nós não queremos só emagrecer. Como é que está esse peso, não é? Quem é que teve um dia cheio hoje?
Vocês estão Exato. cansadas, não é? Vocês estão a fazer um grande esforço por vocês, como eu disse lá no início. Vocês estão aqui por vocês e estão a fazer um grande esforço. Mas quem é que aí, além do incômodo de ter peso a mais, não é? Aquele peso que queremos perder, vocês falaram aqui 10, 15 quilos, 5, 20 quilos para perder, nós temos esse inchaço, essa falta de energia, esse cansaço, essa alteração do humor, essa compulsão, essa ansiedade, esse stress, alguns sintomas mesmo de algumas Exato. doenças, não é? Como, sei lá, uma alteração ali do intestino, ou uma azia, ou um refluxo. Então, todos esses sintomas, eles mostram esse desequilíbrio desse eixo. Não é como o Henrique disse. A ciência, não é? Quando nós estudamos a ciência, nós entendemos. Nós já sabemos o que é que desequilibrou o eixo da nossa saúde. Exato. São os nossos hábitos, a forma como estamos a comer, como estamos a viver. Então nós precisamos de voltar a equilibrar esse eixo para trazer a vossa paz. Coloca aí comentários, elas comentaram aí quem é que teve um dia pesado, como é que foi o vosso dia, quem é que está cansada. Quem é que consegue identificar esses sintomas no seu dia, por exemplo? Um dia parece que a vida está pesada. Eu estive conversando com uma aluna na semana passada e ela disse justamente isso para mim. Henrique, falta de energia, a minha vida irritada. está pesada. Tá tudo um caos. Dinheiro não é um problema, mas parece que tem um peso aqui e eu não sei o que fazer. Quem é que se sente assim? Ó, a Salomé, exausta. Super cansada. Então, meninas, este é também um evento diferente, porque nós queremos saber como é que vocês se sentem. Exato. Não é? Henrique trouxe aqui e vocês têm que olhar para esses números, não é? Os números da nossa saúde, não é? Mais de metade da população de Portugal está com excesso de peso. Isso acarreta o quê? Doenças inflamatórias. E a gente está à procura de quê? De remédios, não é? De fórmulas mágicas que só acabam ainda mais com a nossa saúde. Porque, a conta não fecha. Porque cada vez temos mais remédios e que estão a vender bem, não é? Pelos números que tu disseste. Temos remédios que estão a vender muito bem. Mas as mulheres continuam sem conseguir emagrecer. Cada vez mais temos dietas novas. Alimentos, eu vou trazer aqui, meninas. Nós vamos ter aqui também parte muito prática. E as mulheres continuam lá, cansadas de não conseguir emagrecer. Então, não podemos separar as coisas, tá? E queiram um resultado completo. E é justamente para ter um resultado completo que nós estamos aqui. Então, até para quem não me conhece, não é, meninas? O meu nome é Sara Sá. Eu sou formada em nutrição, com especialidade em nutrição funcional, e eu sou especialista em emagrecimento feminino, em saúde hormonal e metabolismo, tá? E então unimos a minha área com a do Henrique, não é? Apresenta também, para quem não me conhece. Exatamente, o meu nome é Henrique Frata, eu sou formado em neurociência do comportamento, tenho várias especializações dentro disso, inclusive neurociência do sono, ok? Também sou terapeuta e tenho uma grande base no que diz respeito à saúde mental. Então nós unimos as nossas duas áreas, meninas, justamente para alinhar esse eixo. Vocês entendem o eixo da nossa saúde. Igor, coloca aí o slide do eixozinho para mostrarmos para elas. Então, porque temos que ir além daquilo que comemos. Vocês viram todos esses sintomas que vocês falaram aí? O cansaço, né? Esse stress, essas doenças, porque eu sei que muitas de vocês tomam sim muitos remédios. Então, nós temos que ir além, né? Mas queremos muito emagrecer. Mas eu só olho para aquilo que como. Mas não, a gente tem que sim, que olhar para aquilo que come, né, para nutrir mais o nosso intestino, então a gente tem que ajustar o alimento, mas nós temos que olhar também para a nossa mente. Que adianta emagrecer e continuar estressada, meus amores. Né? Às vezes fala, Sara, mas não, contar calorias, comer esses alimentos, chega para emagrecer, tá, mas eu não quero apenas que a minha aluna emagreça, eu não quero apenas que emagreças, eu quero que sejas menos estressada. Porque senão esse estresse em algum momento vai te fazer comer mais. Vai afetar o teu intestino também. Então eu tenho que controlar, não é? Ter ali um equilíbrio emocional, ter uma mente saudável. E eu preciso também de ter um corpo que é todo saudável. Então aqui no corpo, meninas, quando falamos aqui no nosso eixo, voltei a pôr o gráficozinho, o triângulozinho. O corpo, meninas, é o quê? É a
nossa vida, né? Ter energia para viver. Um corpo com energia é também os nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa vida, as nossas hormonas. A gente vai falar muito sobre hormonas. Então a comida, o intestino, sim, mas eu preciso ter o meu emocional, o meu corpo. Então esse alinhamento aqui, este eixo, é a verdadeira saúde. Não é só ser magra e não ter saúde. Não, eu vou ser magra, mas eu vou ter saúde. Eu vou ter equilíbrio da minha mente também. Então a nossa saúde, ela começa a ir embora e o nosso excesso de peso, ele vem também, meninas, porque um corpo que não está saudável vai acumular mais gordura. Então, os sintomas de excesso de peso e falta de energia ou doenças não estão desligados, estão super ligados. E o que é que começa a desequilibrar esse eixo? Como falamos há pouco. Já sabemos isso pela ciência. São os hábitos agressores. E olha só, vocês estão preparadas? Não é? A gente disse que ia contar aquilo que ninguém vos conta. Então, vamos lá começar a destravar esse emagrecimento. Vamos entender quais são esses hábitos. Não é só sobre contar calorias, comer menos, não é isso, meninas. Então, primeiro grande hábito agressor. Não respeitar o corpo da mulher. Não respeitar a nossa individualidade feminina. Como eu costumo dizer, meus amores, comer que nem um homem. E eu não estou a falar de quantidades, tá? Não quer dizer, comer que nem um homem, comer muito. Não. Qual é o problema? Qual é esse grande hábito agressor que nós temos hoje? Nós tentamos viver. Nós não comemos nem vivemos como uma mulher. Então, hoje, as coisas não estão separadas. Nem a dieta, nem a consulta, nem o próprio treino, né? Nem a rotina, nada. É tudo universal. Porém, meninas, nós funcionamos diferente do homem. Já na nossa parte hormonal, o homem, a gente vai aprofundar aqui hoje hormonas, vocês vão entender como é que funciona esse corpo, vocês vão entender sintomas, às vezes alterações que vocês não sabem de onde é que vem das hormonas, assim como aquele pneuzinho, aquela gordura acumulada. Então já vamos falar sobre hormonas. E nós somos muito diferentes quando comparado aos homens, da parte hormonal. Imaginem, meninas, o homem, ele é regido por uma hormona que é a testosterona, que tem um ciclo diário de 24 horas. E aquela hormona, nós já temos 3 hormonas, não é? 3 hormonas que organizam aqui a nossa saúde, o nosso corpo. E que dentro de um ciclo de 30 dias, então nós somos mais sofisticadas, nós somos diferentes do homem. Então não vamos fazer exatamente a mesma coisa que o homem faz. Não vamos seguir a mesma dieta, não vamos fazer o mesmo treino. Não é? Às vezes falam, para os homens é mais fácil emagrecer. Vocês pensam assim, o meu marido emagrece muito mais fácil que eu. O meu namorado, ele treina um pouquinho, já ganha músculo. Mas é porque nós estamos a tentar fazer exatamente a mesma coisa que o homem. Tudo está pronto para isso. Às vezes nós quase que seguimos a mesma dieta que o homem. Porém, nós temos flutuações hormonais. E agora, coloca aí o gráficozinho. Então, só para que vocês entendam, né? Então, nós temos um ciclo de 30 dias, nós temos hormonas, né? Que vão comandar, porque as nossas hormonas comandam todo o nosso corpo. E ao longo desse ciclo, né? Então, vocês veem, às vezes nós vamos ter variações de fome. Vocês não há fases que têm mais fome do que outras semanas, por exemplo. Energia, humor. Às vezes vocês têm até mais força para o treino e outras vezes menos força. Ali na ovulação, né? A gente tem mais testosterona, o homem tem sempre força. E não só disso, né? Mas, por exemplo, mais vontade de trabalhar. Vocês não vão para o trabalho com mais energia durante algumas semanas e com muito menos energia em outras semanas? E às vezes vocês conseguem seguir a dieta, mas às vezes não dá. Então é porque nós temos essas flutuações hormonais. Exato. Então, essas hormonas, elas gostam de comidas diferentes. Então nós não podemos passar o mês, por exemplo, sempre a comer a mesma coisa. E é isso que acontece nas dietas. É isso quando eu sigo um plano, uma tabelazinha, não é? Que tem os mesmos princípios que o homem. Então, meninas, este é o grande primeiro hábito agressor.
nós temos que aprender a comer e a viver como uma mulher, e nós vamos explorar muito isso hoje. Na aula da manhã também vamos falar sobre a alimentação, não é o alimento certo, vamos também aprofundar, não é? Então, a comida certa para cada hormona, mas vocês têm que partir daqui, porque ao entender este hábito, não é, onde estamos a errar, vocês entendem que nenhuma dieta está preparada para a mulher. Nenhum plano personalizado é de verdade um plano personalizado. Ok? Então, a partir de hoje, vamos deixar de tentar fazer o mesmo com o homem. E vocês vão ver a magia do nosso corpo acontecer. E vão entender até mesmo o porquê. A maior parte das coisas que vocês fizeram para emagrecer hoje não funcionou para vocês. E a culpada não era exatamente vocês. Tá? Por quê? Porque jamais ia funcionar. Com base na vida que vocês têm, e vamos ser bem sinceros aqui, existem muitas coisas que pode ser até que funcione quando vocês vão olhar a vida de uma mulher que é atleta, só que vocês desconhecem a realidade daquela atleta, que já não tem mais um ciclo menstrual regulado, que já não consegue, muitas delas estão doentes, inclusive no que diz respeito à saúde. Então, há uma individualidade. O corpo humano, ele é regido por ciclos. Tá? Se a gente for analisar, por exemplo, toda a saúde hormonal, a gente tem ciclos de um dia, né? Como, por exemplo, ciclo de melatonina, ciclo de cortisol. A gente tem ciclos menores de um dia e a mulher, ela tem um ciclo único. Ela tem uma individualidade única. E é por isso que tudo o que ela fizer para a saúde dela, para emagrecer, para ganhar bem-estar, precisa estar adaptado à individualidade dela. E é tão mais fácil, meninas, é tão mais simples, então é muito mais bonito, né? Como eu disse, a gente é mais sofisticada, né? Então o homem tem lá, é simples, direto, tem uma hormona, a gente não, tem ali, então a gente é mais sofisticada, mas é maravilhoso o nosso corpo, tá? Até as alunas falam muito isso, meu Deus, como é que eu não conhecia o meu corpo? Como é que eu não sabia nada? A gente não sabe nada sobre o nosso corpo feminino, né? Que é completamente diferente e muito mais sofisticado do que o homem. Então, meninas, agora preparadas para o segundo hábito agressor, vocês estão sentadas? Vocês estão sentadas porque vocês sabem qual é o segundo hábito agressor que trava o nosso emagrecimento. Muitas vezes pode fazer engordar. Então, o tal do déficit calórico. É só seguir déficit calórico e eu vou emagrecer, não é? É só seguir aquela dietinha de gaveta, é só seguir aquela tabelinha, é só gastar menos calorias, não é? Que vou conseguir. Só comer menos e gastar mais. Só contar, não é? Porque para contar calorias eu tenho que pesar a comida. Mas não, esse não é o caminho, meninas. Até porque o déficit calórico, não é? Ele geralmente está sempre desajustado. Então traz aqueles cortes, né? Então cortes de hidratos, vocês cortam fruta, cortam arroz, batata, massa, vocês sabem que isso ataca as nossas hormonas? Em alguns momentos, né? Vocês viram ali picos que aquelas hormonas, vamos aumentar a produção hormonal e ela precisa do hidrato, a progesterona, por exemplo, ela gosta do hidrato, mas nós estamos lá a fazer um déficit calórico que é igual durante todo o mês, uma dieta que é igual, não tem uma variação de estímulo. Então, eles falam, né? Vocês só têm que cortar, vocês só têm que fechar aquelas calorias, seja um déficit calórico, 1500 calorias. É só isso. Mas o que é que fica de lado? Fica de lado a qualidade. Então, eu só olho para a quantidade, fica de lado a qualidade, fica de lado a energia que o meu corpo tem, porque, meus amores, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, se eu começo a fazer um déficit calórico super desajustado, se eu começo simplesmente a comer menos, porque é isso que vocês fazem, não é? Quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. É assim que vocês pensam, não é? Errado. Vocês já vão ver, meninas. Então, se eu começo a comer menos, o meu corpo começa a gastar menos também. Então, eu fico lá com o metabolismo enferrujado. Vocês veem, né? Coloca aí a imagem. Quando a máquina, não é feita ali para funcionar, para estar ativa. Ela fica paradinha, fica enferrujado. O tal do metabolismo lento, como vocês chamam. Por quê? Eu não tenho caloria boa.
Eu não tenho nutriente. Vocês falaram há pouco, eu estou cansada, eu estou exausta. Imaginem o vosso metabolismo. Então, não é só fazer déficit calórico, eu diria que a gente tem que comer mais e melhor. Assim é que nós vamos acelerar o nosso metabolismo. Quem é que daí, meninas, já faz o déficit calórico? Não é só contar calorias, porque isso depois traz, não é? Para a gente contar calorias, a gente tem que pesar a comida, isso estressa. Déficit calórico estressa, não é? A gente andar ali com papel, com uma tabela, com papel, com uma dieta estressa. O que é que estamos a fazer, meninas? A desequilibrar o nosso eixo, a desequilibrar a nossa mente. Então, quando eu falo que para emagrecer vocês têm que comer, é por causa disso. É para acelerarmos o nosso metabolismo, para deixarmos de lado o déficit calórico. Então, olhem só as diferenças destes pratos de comida. De um lado, nós vamos fazer o déficit calórico restrito. Do outro lado, nós vamos ter comida. Está a aparecer para elas? Ó. Qual prato é que vocês acham que vou... Ah, não. Quanto menos eu comer, melhor. Errado, meninas. Então, estes são pratos das nossas alunas, tá? Então, comida, nutriente, cor, sabor também. Tá, meninas? Não é ter pratos sem graça. Às vezes o déficit calórico ele também vem sem graça nenhuma. Então, nós precisamos de mais comida. Vamos deixar de lado esse hábito. Então, vamos deixar de lado o déficit calórico. Não vos traz já uma leveza, meninas. Ah, isso está errado. Nunca fez sentido para mim. Também nunca fez para mim. Tá, meninas? Foi por isso. Eu fui estudar nutrição justamente para eu entender mais, né? Porque eu não quero seguir aquele planozinho, tabelazinhas, eu não quero comer pouquinho. A gente já vai falar sobre comer pouquinho, né? Vocês já entenderam que enferruja o nosso metabolismo. Então eu pensei, eu vou estudar nutrição, porque assim eu vou dominar a coisa e eu não vou precisar de fazer dietas, porque eu vi as minhas amigas, não é, a emagrecerem, mas a fazerem déficits calóricos loucos, não é? Déficit calórico está de 1.200, de 1.500 calorias. O pequeno almoço era que nem aquela foto, era uma maçã e um café, ou uma bolachinha e um café. Eu pensei, não, isso não dá para mim. Daí eu fui estudar nutrição, só que o que é que eu encontrei lá? Esse déficit calórico, esses cálculos, como se o nosso corpo fosse, não é como se a gente fosse máquinas. Não, passa aquele cálculo, passa o número de calorias e ela que se vira. Não é assim. E encontrei também, não é, já um dos problemas, que é o próximo hábito. Isso nunca fechava na minha cabeça. Eu acredito que também não fecha na vossa. Então vocês não têm que ficar com estas, vocês não têm que seguir estes caminhos para emagrecer. Então, o do déficit calórico e o de comer de 3 em 3 horas, não é, Henrique? Exatamente. O Henrique já passou por muitas nutricionistas, meninas, né? Até me conhecer. Ele foi a toda esta cidade. E com certeza elas passavam, não é? Comer muitas vezes, déficit calórico. Era o padrão, né? Eu fui uma criança obesa. E por ser uma criança obesa, obviamente não era por nada. Eu de fato comia muito. Eu comia muito mesmo. Se vocês vissem as misturas que eu fazia, era margarina com geleia. Essa era a mistura. Mas enfim, eu acabei engordando muito. Com o engordar, com a obesidade, vieram muitos outros problemas, como refluxo gástrico bem agressivo. Eu passei a minha infância inteira acreditando que eu fosse morrer, porque eu não sabia, ninguém descobriu que era refluxo na época, e eu sentia, era um sintoma muito agoniante, porque parecia que eu tinha uma bola aqui no esôfago, e aquilo era muito estranho para mim. Eu comecei a buscar nutricionistas, né, e basicamente eu morei numa cidade de 20 mil habitantes, e tinha por volta, na época, umas 9 nutricionistas, e eu fui em todas, literalmente todas, e todas passaram exatamente a mesma coisa. Só variava uma única coisa. Uma passava um cardápio, um menu diário. Tinha que comer uma coisa diferente, completamente diferente, todo santo dia. Porque ela dizia que aquilo funcionava muito para ela. Só que ela tinha uma pessoa que fazia comida para ela em casa, né? Eu não tinha. Então essa era a diferença. Então aquilo não funcionava. Mas todas as outras era o mesmo plano. Comer de 3 em 3 horas, pesar comida e contar
contar calorias. E provavelmente muitas de vocês passaram por isso também. Tem um comentário aqui bem interessante da Marta, por exemplo. A Marta quer perder 25 quilos, mas eu tomo muita medicação devido a várias doenças que tenho e eu já começo a perder a esperança em emagrecer. Uma coisa que vocês vão começar a perceber aqui também, que é o funcionamento do eixo que rege a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, é que tudo está interligado. Então, tu não deve perder a esperança. E Marta tá no lugar certo. Mas é a partir daí que tu deve ganhar a esperança, porque tu está no lugar certo. Tu vai começar a entender que o problema que te levou a ganhar esses 25 quilos foi o mesmo que te levou a adquirir todas essas doenças. É que a saúde não fica de lado. Então, voltando ao hábito, a questão de comer em 3 horas, meus amores, não, vocês não têm que comer de 3 em 3 horas, não é? Então, o que é que comer muitas vezes, não é? Comer muitas vezes ao dia não acelera o metabolismo, pelo contrário. Pelo contrário, por quê? Porque o nosso metabolismo, o nosso corpo não foi feito só para digerir comida. Então, se eu estou sempre a comer, o meu corpo tem que estar ali sempre a fazer a digestão. A minha insulina, não é? Porque vocês comem 3 em 3 horas e não comem o alimento certo. Já vamos falar sobre isso, menina. Já vamos falar sobre os alimentos agressores. Então, vocês não comem o alimento certo. Então, vocês estão a inflamar o vosso corpo, a insulina está alta, então estão ali sempre a comer. Muitas de vocês começaram a trazer aquele hábito de estar sempre a beliscar, ou ter um desequilíbrio com a comida, até ter uma má relação com a comida, uma compulsão, uma vontade de comer que não vai embora. Por quê? Foi a dieta, foi a tabelinha, foi a dieta de gaveta, o plano. Uma coisa leva a outra, Nós né? tínhamos alunas que comiam, que colocavam um despertador para comer, porque a dieta mandava assim. Então vocês começam a criar uma má relação com a comida porque vocês têm que estar sempre a comer. Então parece que eu tenho cada vez mais fome. Ter fome a cada 2 horas, meus amores, não é normal. Isso mostra que o metabolismo não está ativo, que ele está a pedir comida, está mimado. Então nós temos que bloquear esse ciclo. Vamos agora bloquear esse ciclo, meninas, ativar o metabolismo. Eu sou especialista em ativar metabolismos. Então essas dietas de comer só um pouquinho, né? Porque para comer de 3 em 3 horas, eu tenho que comer só um pouquinho. Olhem só, a gente já vai falar sobre alimentos agressores, mas olhem só, quando vocês... E este, meninas, eu nem tirei deste plástico, porque eu fui ao supermercado um tempo a comprar aqui, e vinha assim, estava em promoção, o kit inflamatório, o kit da dieta. Nós já vamos falar sobre isso, mas o que é que eu queria mostrar aqui? Porque agora vocês bebem um iogurtezinho, daqui a pouquinho comem um queijinho, daqui a 2 horas o pudim proteico. Então vocês têm que estar sempre a comer, mas é pouquinho. Então eu já estou a pensar o que é que eu vou comer a seguir, porque eu já estou com fome, eu não fiquei saciada agora. E vocês veem, é plástico por fora e é quase plástico por dentro também. Isto não é comida, não é saboroso. Então, está tudo ligado a estas ideias, não é? O déficit calórico, eu vou ter que estar a comer de 3 em 3 horas, para comer de 3 em 3 horas eu vou ter que comer só um pouquinho. E isso atrapalha o vosso metabolismo, isso atrapalha a vossa mente. Então, começamos a ter mais vontade de comer, mais compulsão, então atrapalha. O dia também, não é? Porque, gente... Eu não sei, mas eu não consigo comer de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas. A gente tem que trabalhar, né? Há mais do que fazer na vida do que viver ali presa à dieta, viver presa à comida. As duas coisas geram estresse, né? Geram muito estresse. Tanto né? comer menos, quanto comer muitas vezes. Porque tu está lá no teu trabalho e tu tem que ficar pensando a cada pouco o que tu vai comer, né? Como tu come muitas vezes, é difícil gerir também. Tanto que um dos maiores problemas das dietas tradicionais é a logística. Com qualquer pessoa que a gente vai conversar, ela vai falar exatamente a mesma coisa. É difícil gerir, né? Porque eu tenho que comer muitas vezes, então eu não sei o que comer e eu fico toda hora pensando nisso. E tanto comer muitas vezes quanto comer pouco, né? Esse kit agressor, basicamente, que a Sara mostrou, não gera saciedade. Eu quero dizer 10 calorias. E se não gera saciedade, não baixa cortisol. E se não baixa cortisol, vocês ficam muito estressadas. E mais gordura na barriga, não é? A gente vai falar sobre isso, a relação do stress
e do cortisol e da gordura na barriga. Como é que está esse pneuzinho? Então, comer de 3 em 3 horas pode ter sim, estar sim a aumentar esse pneuzinho, essa barriguinha, aquelas gorduras localizadas que não vão embora por nada. Não vão embora por nada porque o teu corpo não tem tempo para queimar nem energia. Vocês estão a comer pouco, mas não tem tempo porque está sempre a digerir comida. Então, meninas, eu sei que vai ser de novo um alívio para a maioria de vocês, para todas, não é? Não termos que comer de 3 em 3 horas, não ter que fazer déficit calórico, não ter que comer só um pouquinho. Então é por isso que as dietas não funcionavam para mim. Foi isso que eu encontrei na nutrição. Não é, meninas? Foi isso. Agora o lanchinho, não. Eu pensei, não pode ser isso. Então foi por isso que eu fui além. Por isso que eu fiz a minha formação também em nutrição funcional, que é uma outra vertente, que é uma nutrição que olha de outra forma para o alimento e para o corpo, não é? Não deixa nada de fora. Isto não funcionava para mim e eu sei que também não funciona para vocês. Então nós temos que trazer o quê? Pratos com comida. Assim eu não preciso estar sempre a comer. Não é muito mais... Eu vejo que sim, porque eu vejo as minhas alunas, né? Elas ficam muito mais tranquilas. Eu vou lá, eu faço uma refeição e eu faço uma refeição completa, eu fico saciada, agora eu não tenho que pensar em comida. É uma vida muito mais leve. E o metabolismo, meninas, ele fica também acelerado. De verdade, tá? E é por isso que vêm estes resultados, né? Então, pratos com comida, sem déficit calórico, sem ter que comer de 3 em 3 horas e o corpo responde. E responde assim. Está a aparecer? Então, meus amores, funciona. Existe sim um mundo, uma vida sem esse déficit calórico, sem essa dieta. Sem essa barriga, sem esse barriga. pneu, que nem diz a Marta, pneuzão, não pneuzinho. É. E é por isso, vocês entendem? Vocês estão a perceber os problemas? Que vocês não têm problema nenhum? Só estão a fazer as coisas do jeito errado? Porque Exato. sim, Sara, era justamente isso que eu fazia para emagrecer. E agora vocês entenderam que vocês não são o problema. Então a dieta, o mundo do emagrecimento traz essa confusão. É o déficit, é comer de 3 em 3 horas. E até perguntaram aqui se não é comer de 3 em 3 horas, então como é? Na aula de amanhã nós vamos falar justamente sobre isso, tá? O que fazer, como fazer. Então não é seguir uma dieta que desequilibra a forma como funcionam as minhas hormonas e o meu corpo feminino, e o mundo do emagrecimento traz também o alimento errado. Então, quarto, próximo hábito agressor, e esse hábito vem muitas vezes ensinado pela dieta, o hábito de comer alimentos agressores que inflamam o nosso corpo. Vocês comiam comida boa, né? Às vezes vem comer, Sara, eu posso comer arroz e feijão? Eu posso comer frutas? Sim, deves. Mas vocês deixam disso, de comer comida, para comer os alimentos agressores. Então, o que eu estava a falar aqui, já vamos explorar, tu olhas para mim? Então, os alimentos agressores que a dieta passa. Então, Sara, o que é que são alimentos agressores? Fiquem aqui comigo, atentas, tá? Então, alimentos agressores são alimentos que o nosso corpo, ele não consegue digerir a 100%. E por isso eles vão começar a inflamar o nosso intestino. Vamos já começar lá a atrapalhar, a desequilibrar o nosso eixo, né? Atacar o nosso intestino. Então, quando eu fico com o intestino mais inflamado, todo o meu corpo vai ficar mais inflamado. São as proteínas desses alimentos. Então, a proteína do leite, que está lá em maior quantidade no iogurte proteico, no pudim proteico. Então, a proteína, então o glúten, que é a proteína aí das bolachinhas integrais, do pãozinho integral, dos cereais integrais e super ricos em fibra e não sei o quê, não é? Aqueles rótulos maravilhosos que eles colocam, não é? Sem colesterol. Porque eu queria ter colesterol, né? Mas é todo um rótulo chamativo, mas depois tem açúcar, tem óleo, também são alimentos agressores, não é? Vocês já sabem.
Gente, eu não venho aqui contar novidades, vocês já sabem que o açúcar inflama, que os óleos alterados, né, os alimentos mais processados inflamam. Mas vocês não sabiam que os alimentos da dieta, eles inflamam. Estas proteínas, a proteína do leite, é uma proteína grande que o nosso corpo ele não consegue digerir. O glúten, muitas de vocês, eu não estou a comer glúten, mas vocês nem sabem o que é o glúten. O glúten é uma proteína, que é uma proteína grande, que o nosso corpo não consegue digerir e vai começar lá a inflamar a paredezinha do nosso intestino. E quando essa inflamação começa, meninas, inflamação do nosso corpo, a inflamação expande para todo o nosso corpo e com a inflamação vem a falta de energia. A falta de energia que já começou há anos atrás. O excesso de peso se calhar veio agora, mais recente, tem uns 2, 3 anos, mas a falta de energia, nem me lembro, Sara, há 10 anos que eu já não tenho energia. Então começou nessa inflamação. Então começamos a inflamar o nosso intestino. E então até... Quando a inflamação acontece, é até importante vocês entenderem, o corpo começa a lutar contra a inflamação. E aí ele perde a sua capacidade de lidar com as outras coisas. Por isso que o sistema imunitário, por exemplo, começa a ficar cada vez mais enfraquecido. E vocês começam a ficar cada vez mais doentes, a desenvolver cada vez mais doenças autoimunes. Doenças autoimunes começam de um corpo inflamado. A diabetes começa de um corpo inflamado. Basicamente, todas as doenças, assim como o excesso de peso, começam a partir de um corpo inflamado. Então, o primeiro passo, ele não é cortar drasticamente as calorias, né? Como para não ficar uma informação falsa para vocês. Não é que o déficit calórico ele não é importante. O déficit calórico ele é importante para emagrecer, mas não agressivo do jeito que é feito, por exemplo, na maior parte das dietas. Olha esse comentário da Débora, por exemplo. Hoje, o meu jantar foi sopa, indicado pelo Nutri. A olhar os meus filhos a comer um bitoque e o marido uma feijoada. É uma tortura. Ou seja, todos estavam comendo comida. Tanto os filhos com o bitoque, o marido com a feijoada, e tu poderia ter acompanhado eles. Não precisava ter ficado na sopa. Por quê? Por causa do déficit calórico, não é? Fica na sopa porque a sopa tem menos caloria, assim tu vai emagrecer mais rápido. Sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar mais estressada e o estresse inflama. A inflamação vai fazer com que tu durma mal. O estresse elevado à noite vai fazer com que tu durma mal. Amanhã tu acorda mais cansada, mais estressada, mais irritada, com mais fome e de fato tudo começa a se tornar uma tortura. E o déficit calórico que era para emagrecer começa a te adoecer, te inflamar mais e aí acaba prejudicando ainda mais os teus resultados. Isso, e depois, né, a gente come só sopa, a gente até aguenta, mas depois nós temos uma compulsão. Né? Eles comeram ali comida, mas eu só comi a sopinha, mas eu depois vou atacar o pacote de bolachas. Às vezes vou comer coisas que não são saudáveis ou às vezes vou para as saudáveis. E voltando aqui para os alimentos agressores, porque vocês acreditam, não, eu tenho que comer esses alimentos da dieta para emagrecer. Só que eles estão a inflamar o intestino. Exato. Então passa aí, Igor, o videozinho do intestino, para vocês entenderem quando eu falei, é uma proteína que começa a inflamar o nosso intestino, não é? Então começamos a ter o que se chama de permeabilidade intestinal, o leaky gut. Embaixo é a corrente sanguínea. Então embaixo nós temos a nossa corrente sanguínea e em cima temos a nossa membrana do intestino, que está saudável. Mas agora, com os alimentos agressores começa a deixar de estar saudável. Então começa a ter buracos, pensem assim, e passam coisas para o sangue que não deveriam passar, nomeadamente essas proteínas mal digeridas. E todo o nosso corpo vai inflamar. E aqui também, não é? O Henrique falou, começam as doenças autoimunes também, que promovem excesso de peso. Então, estamos aqui a desequilibrar o grande ponto, não é, do nosso eixo, que é o intestino e também o nosso corpo, mas que vai afetar a nossa mente. Então, olhem só a confusão. Eu tenho medo de comer uma maçã. Eu tenho medo de comer uma banana, eu tenho medo de comer um bitoque, exato, uma feijoada, mas eu não tenho medo de me entupir de iogurtes proteicos, de pudins proteicos que estão a inflamar o meu intestino.
Ah, mas eu só quero emagrecer, nem quero saber do meu intestino. Tudo bem. Eu acho que vocês já entenderam. Está tudo ligado, que vai inflamar. Mas olha só. Agora vamos com uma imagem para dar um clique desse lado. Mostra aí a imagem do intestino, Igor. Então, olhem o que é um intestino inflamado. Essa é a realidade que fica daquele vídeo que vocês viram. Vocês viram um videozinho animado, bonitinho, mas esse é o intestino inflamado por dentro. É. E muitas de vocês já têm uma colite, uma síndrome do intestino de Crohn, só que vocês não entendem a realidade do que está a acontecer com o vosso corpo. E a propaganda, não é, da indústria ela é maravilhosa, porque a gente acredita mesmo, não é, que esse iogurte proteico, eu fiquei chocada agora quando andávamos nos supermercados de Portugal, porque é um marketing. E aqui, não é? Um marketing incrível, não é? Um marketing é maravilhoso. Que parece que a gente vai beber aquele iogurte e ficar magra na hora e com músculos na hora, mas não é isso que está a acontecer. Exato. Tá, meninas? Isso acontece com esses produtinhos todos da dieta. O pãozinho integral, as bolachinhas integrais, muitos alimentos da dieta que escondem lá o açúcar escondido, os adoçantes, Invertido. não é? Os adoçantes que geram muito inchaço, os óleos vegetais, não é? As gorduras trans, vocês deixam de comer manteiga para comer margarinas da vida. O açúcar só ele tem uns 15 ou 20 nomes Os diferentes. adoçantes também. Então, tudo isso está a inflamar o nosso intestino e a começar, não é, também a desequilibrar o ponto da mente, né? Porque tudo tem um... Tá tudo ligado, né? Eu tava entrevistando uma aluna na quinta-feira e ela comentou comigo, olha, eu trabalho em cozinha há muitos anos já. Hoje eu sou administradora de cozinhas de muitos restaurantes e eu não sabia que presunto tinha açúcar. O presunto, não estou falando do presunto processado, não, o presunto. Então, só que está lá, só que com outros nomes, né? Não diz açúcar, diz maltodextrina, diz dextrose, e as pessoas, elas não sabem, né? Justamente essa falta de conhecimento. Quando a gente olha para o nosso intestino com profundidade, a gente consegue ver como que ele é um dos órgãos mais importantes da saúde, tanto para a saúde mental quanto a saúde física. No nosso intestino, a gente tem 100 milhões de neurônios. No cérebro, a gente tem bilhões, 86 bilhões de neurônios. Mas desses neurônios não estão presentes só no cérebro. A gente tem 100 milhões deles no intestino. E o intestino é o órgão que mais se comunica com o nosso cérebro. Ao redor do nosso intestino, nós temos todo um microbioma de bactérias que comandam o nosso comportamento também. Então, ter saúde intestinal é uma das coisas mais importantes para termos saúde humana. Saúde de uma forma geral. Porque o que é saúde? Saúde é um bem-estar completo. Né? Saúde não é ausência de doença. Ah, se eu não estou doente, eu não preciso mudar nada. Porque talvez o teu marido fale isso, né? É muito comum entre os homens. Os homens, desculpa a palavra, mas ignorantes para essa questão. Eles dizem... Ah, eu tô bem. Eles estão sempre bem. Por quê? Porque eles não estão doentes. Então, saúde, isso não é saúde. Isso é ausência de doença, talvez. Ou talvez só desconhecimento. Mas a saúde é um bem-estar completo, físico e mental. É uma vida leve. E como o intestino, ele é o órgão que mais se comunica com o cérebro, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de estresse, a gente precisa falar de intestino. A gente precisa entender o que são alimentos agressores. Nós precisamos entender como adquirir saúde física, em primeiro lugar. A nossa alimentação impacta diretamente a forma como nós nos comportamos. Estávamos falando sobre isso agora, não estávamos? Tu vai lá, tu come alimento agressor, tu faz déficit calórico, tu fica mais inflamada e mais estressada por causa disso, e isso prejudica outros comportamentos. Isso faz com que elevem os níveis de cortisol no teu corpo. O que é estresse? Né? Porque um hábito agressor mesmo é estresse e descontrole emocional. Pessoas, mulheres mais estressadas e mais descontroladas emocionalmente, elas têm sim mais dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque o estresse impacta diretamente no emagrecimento. E no comportamento. Oi? E até muitas... Estava ali um comentário, mas eu não como alimentos agressores. Mas
o stress também é um ponto do nosso eixo. Também é um hábito agressor. Quantas mulheres não vivem estressadas e às vezes está ali tudo lindo e maravilhoso na alimentação. Exatamente. Então, o estresse, ele talvez seja um dos maiores hábitos agressores, né? Mas ele não é por si só, para vocês entenderem até. Né? Estresse é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, a gente nunca estará livre de estresse na nossa vida. O que é prejudicial é o estresse descontrolado. São os níveis de cortisol completamente desequilibrados. É a nossa vida, de uma forma geral, desequilibrada. É a nossa saúde mental e as nossas emoções desequilibradas. Porque isso faz desequilibrar todo o resto. Uma alimentação ruim faz a gente ficar mais estressado. Mas estarmos mais estressados faz com que a gente tenha uma alimentação ruim. Eu costumo mostrar para vocês sempre a questão do copo d'água, né? A gente pode imaginar o estresse como um copo d'água. A nossa vida, não o estresse, tá? A nossa vida é um copo de água. O estresse é o que está dentro desse copo de água. Como que nós temos que acordar de manhã? Nós temos que acordar de manhã com esse copo vazio. Por quê? Porque nós vamos viver o nosso dia, certo? Nós vamos para o nosso trabalho, resolver problemas, nós temos a nossa alimentação, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem muita coisa por fazer. Então, é natural que o nosso copo vá enchendo ao longo do dia. A gente vai vivendo e ele vai enchendo. A gente vai vivendo e ele vai enchendo. Quanto maior for o nosso copo, quanto mais sabemos lidar com o nosso estresse, com as flutuações, com as mudanças da vida, com os descontroles, mais a gente consegue ter água aqui dentro sem transbordar o copo. Porque à noite nós vamos dormir. E quando a gente dorme, a gente esvazia esse copo todo santo dia, para que a gente acorde de manhã com um copo vazio. Agora, eu peço para te imaginar o seguinte. Imagina que tu já acorda assim. Tu já acorda assim. E aí tu vai tu acorda atrasada. Tu olha pro espelho e tu não fica feliz. Tu vai vestir uma roupa e tu se sente frustrada. Tu vai comer e tu já se desanima, porque não é uma refeição que tu gosta, não te dá prazer. Mais um pouquinho. Tu chega lá no teu trabalho, colegas falando mal de ti pelas costas, crítica, um chefe que não te respeita, um trabalho que tu não se sente bem, feliz fazendo, alegre, começa a transbordar. Um pouco mais de água e o teu copo transborda. Transborda. Essa é a vida da maior parte das pessoas no mundo. Essa é a vida da maior parte das mulheres. E aí, de fato, fica complicado emagrecer. Porque a resposta fisiológica para o estresse do nosso corpo é uma alta liberação de cortisol, uma alta liberação de adrenalina, uma alta liberação de noradrenalina. O nosso cérebro em estresse, ele desativa as suas áreas racionais e ele hiperativa as suas áreas emocionais. Então, talvez tu diga o seguinte: eu sou uma mulher descontrolada emocionalmente. E talvez eu te diga, o teu estilo de vida está completamente desequilibrado. Tu não é uma mulher descontrolada emocionalmente. Porque, sinceramente, o teu cérebro, ele nem está conseguindo fazer essa regulação emocional. Ele não está com energia para isso. Ele não está com uma vida encaixada para que isso aconteça. Tu não está se alimentando bem, tu não dorme bem. É quase impossível que tu faça uma regulação emocional desse jeito. Tu teria que ter um esforço sobre-humano, talvez. Tu teria que meditar horas e horas do teu dia para, de fato, conseguir equilibrar isso. Só que esse não é o caminho mais inteligente da gente conseguir ter saúde mental. Compreende o que eu estou dizendo? O nosso cérebro, de fato, faz uma regulação emocional a partir das suas áreas racionais. Só que quando a gente tem uma resposta de estresse disparando cortisol e adrenalina, o nosso cérebro desliga essa área. Ele, de fato, literalmente inibe as suas funções e ele hiperativa a região do teu cérebro responsável pelos teus vícios. Compulsão alimentar, fome emocional. Eu vi alguns comentários. Muito, não é? Eu pedi que elas me enviassem, não é, as dificuldades delas e o que vem de stress
de É compulsão, muito grande. de compulsão por doces, de ansiedade, meninas, eu acho que era 90%, 95% das dificuldades. E às vezes esse stress, não é? Esse copo, ele transborda, meninas, porque vocês estão lá, não é? Todos os hábitos agresores que falamos até agora, como é que esse copo não vai transbordar? Ele já tá cheio, Né? exato. Eu tenho que contar calorias, eu tenho que pesar comida, eu tenho que comprar os alimentos da dieta que são caros, não é? Eu tenho que comer coisas que não são tão saborosas como uma bela comida, não é? Porque eu vou retirar os alimentos agressores, meninas, mas eu vou comer bem, eu vou comer mais, eu vou comer melhor. Sei que muitas vezes vocês estão a pensar, mas o que é que eu vou comer agora? Porque isso é tudo o que eu como. Porque vocês não aprenderam a comer. É isso que a gente vai falar amanhã. Tá, então vamos já falar sobre aprender a comer. Mas eu tenho que aprender a comer também para diminuir o meu stress, né? Sem dúvidas, porque uma coisa impacta diretamente a outra, né? O nosso corpo é uma unidade, vocês nunca podem esquecer esse fator. Se vocês dormirem mal, uma noite de sono mal dormida derruba drasticamente a imunidade de vocês no dia seguinte. Uma noite. Uma noite mal dormida faz com que vocês fiquem com mais fome de doces e gorduras no dia seguinte. Uma noite mal dormida faz com que vocês fiquem com mais mau humor no dia seguinte, mais irritadas. Existem muitos estudos mostrando que pessoas que dormem mal têm dificuldade de sorrir. Elas não conseguem, elas tentam, mas parece que tem uma coisa que impede elas de sorrir. O intestino está inflamado, né? Isso acontece quando o intestino de vocês está obstipado. Não acontece? Vocês começam a ficar mais estressada por causa da obstipação? Por quê? Porque o nosso corpo é uma unidade. Então, uma coisa vai impactar diretamente a outra coisa. Quando a gente olha por exemplo, eu estava falando dos comentários. Muitos comentários falando que eu tenho compulsão alimentar à noite. Vocês sabem por que essa compulsão, essa fome emocional à noite? Porque vocês vão acumulando estresse ao longo do dia e gastando energia ao longo do dia. E vocês chegam no final do dia exaustas. Isso não é compulsão alimentar. Isso é cansaço extremo. E o corpo de vocês não está sabendo lidar com esse cansaço. Né? Porque ele já acordou cansado. Ele já acordou pré-diabético. Ele já acordou basicamente doente. E isso gera um efeito cascata. Quando a gente olha para o gráfico do cortisol, por exemplo, coloca aí, Igor, para elas verem. A gente tem um nível de cortisol que é ideal no nosso dia. Que ele começa alto, ou seja, cortisol é uma hormona responsável por produção de energia no nosso corpo. Tá? Não é um inimigo, não. Ele é um amigo, na verdade, de forma equilibrada. Ele é um inimigo quando está desequilibrado. Ele deve começar, a linha verde é o cortisol normal, ok? Então, quando vocês olham para a linha verde, o cortisol está alto de manhã, vocês têm muita energia de manhã, e com o passar do dia, essa energia vai naturalmente caindo, certo? Agora eu pergunto para vocês, quantas de vocês de fato acordam muito bem dispostas, leve, com energia para viver o dia de vocês, felizes? Vocês passam o dia de vocês com essa energia pela manhã, pela tarde, e naturalmente vocês vão se sentindo mais cansadas à noite. Porque esse é o ciclo normal. Quando vocês olham para aquele gráfico, volta a colocar para ela, Igor, o gráfico, a linha vermelha representa um ciclo de cortisol desequilibrado. Vocês começam com o cortisol baixo no início do dia, sem energia, já cansadas, estressadas, com muita fome. E o cortisol vai subindo ao longo do dia e vocês chegam ali pelas 9 da noite e vocês não conseguem dormir. Vocês começam a sentir que eu tenho mais energia à noite do que de manhã. E aí vocês começam a ficar com compulsão alimentar e fome emocional. Sabem por quê? Porque para baixar o cortisol, o nosso corpo busca comida, principalmente ricas em açúcar e gordura. Ele precisa dormir, mas tu está com ele alto. Então, ele vai buscar comida e vocês comem descontroladamente. Vocês conseguem começar a entender como que o estresse opera na nossa vida, prejudicando o emagrecimento? Fazendo com que o metabolismo fique mais lento, fazendo com que vocês fiquem com mais gordura na barriga, porque a barriga é a região do corpo que tem muitos receptores de cortisol. Concentrado, tem mais receptores de cortisol do que outras partes do corpo. Então, o corpo começa a acumular mais gordura na barriga
quando vocês são mulheres mais estressadas e mais descontroladas emocionalmente. Então esse é um fator extremamente importante para ser equilibrado e regulado na nossa vida. Quando a gente olha para tudo isso, esses 5 hábitos agressores que nós falamos, a individualidade feminina que deve ser respeitada, o déficit calórico, o comer de 3 em 3 horas, certo? Todos os hábitos agressores que a gente foi falando ao longo dessa aula, o estresse, eles vão desequilibrando toda a saúde hormonal de vocês. E quando a gente olha para a saúde hormonal, basicamente a gente está olhando para o que dá vida ao corpo. Tá? Comandam tudo as nossas hormonas, não é? Exatamente. Tem que entender isso, né? E o Henrique agora, meninas, vem uma parte muito engraçada, até muito gira, que a gente criou aqui para que vocês entendam, né? E tenham esse desejo por, olha que incrível que é o nosso corpo, né? E entendam que as nossas hormonas, elas lideram tudo no nosso corpo. Se nós vamos ter ou não energia, se nós vamos queimar ou não gordura, se nós vamos ter força ou não para viver o dia, se nós vamos ter um humor estável ou desequilíbrios. O bem-estar por si só, né? Ele é uma produção hormonal, se a gente for olhar profundamente para a questão. Por exemplo, a gente tem 5 equipas hormonais que controlam basicamente a saúde humana inteira, né? Coloca para elas, Igor, ali a imagem para ficar mais visual, certo? Não é para ser um conteúdo complicado esse, é só para vocês compreenderem. A gente tem a equipe que queima gordura, né? A gente tem a equipe que produz energia, a gente tem a equipe que controla a fome, a gente tem a equipe que produz bem-estar, a gente tem a equipe do sono reparador, a gente tem ainda outras equipes, tá? Que fazem com que a gente fique mais cansado, enfim, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para a equipe número 1, só para vocês terem uma pequena compreensão aqui de como que é bela a saúde humana, de como que é bonito isso, e como que isso tem que ser respeitado se de fato vocês querem ter qualidade de vida. Quando a gente olha para a equipe da queima de gordura... É esta gente que era alinhada, né, menina? Nós queremos esta equipa com força, não é? Exatamente. Adrenalina, insulina, GH, estrogênio, cortisol. A gente tem uma grande equipe de hormônios que fazem com que a gente produza mais energia. Ou não. Se essa equipe hormonal estiver desequilibrada, acontece o oposto. Vocês se sentem mais cansadas ao longo do dia. Se o cortisol está invertido, vocês se sentem mais cansadas ao longo do dia. A gente tem uma equipe que produz... Eu falei da queima de gordura, né? Eu acho que eu confundi aqui. Não, tá certo. Agora é a equipe da energia. Mas apareceu a equipe da queima de gordura. Sim, a gente falou da equipa da gordura, agora é a equipa da energia. Perfeito. A equipe da energia, mas eu confundi, tá? A equipe da queima de gordura, se não estiver equilibrada, acontece o ganho de gordura. Por isso que precisa, o metabolismo depende da saúde hormonal da equipe que produz a queima de gordura. A equipe da energia, adrenalina, cortisol, noradrenalina, testosterona, GH, porque sim, mulher também produz testosterona. Se não estiver equilibrada, cansaço extremo. A equipe do controle da fome, leptina, insulina, peptídeos, estrogênio, ocitocina. Se não estiver equilibrada, vocês não se sentem saciadas, não importa o que vocês comam. Um hábito que prejudica muito, muito essa equipe hormonal. Má qualidade do sono e muito estresse ao longo do dia. Faz com que a leptina, que é hormona da fome, da saciedade, ela fique completamente desequilibrada e vocês produzem mais grelina, que é uma hormona que dá fome. E aí vocês comem e nunca estão saciadas. Já aconteceu com vocês isso? À noite é muito comum que aconteça isso. À noite vocês comem e parece que nada sacia. Equipe hormonal do bem-estar, né? Talvez essa seja mais conhecida de vocês. Serotonina, dopamina, endorfinas, cortisol, GABA, né? O GABA é uma equipe hormonal que faz com que vocês inibe o sistema nervoso central e faz com que o corpo consiga relaxar e descansar e dormir à noite. Se não estiver equilibrada, vocês não dormem. Vocês ficam acordadas, insônia, no meio da noite. E a equipe hormonal, já falei muito, né? Do sono reparador. Melatonina,
GABA, adenosina, que não é uma hormona por si só, mas progesterona, né? Progesterona é uma hormona feminina, que se não estiver equilibrada, é muito difícil que vocês tenham um sono de qualidade. Então a gente tem equipas hormonais que são reguladas por um ciclo mestre. Esse ciclo se chama ciclo circadiano. Ele regula todas as funções hormonais do nosso corpo. E nós vamos aprofundar nisso na aula de amanhã. A aula 2, 8 horas da noite. Isso mesmo. Então, meus amores, nós falamos aqui, né, dos hábitos agressores. Vocês já entenderam o eixo. E eu quero que vocês pensem no eixo como um banco. Imaginem aí, né? Coloca aí até a imagem, né, para ficar mais fácil. Imagina um banco de 3 pernas. Vou aparecer ali, né? Um banco de 3 pernas. Quando eu sigo estes hábitos agressores, não é? Quando a minha vida, né, é composta por hábitos agressores, e vocês já entenderam quantos hábitos agressores vocês têm aí? Muitas têm todas, têm os 5, não é? Mas quando eu tenho esses hábitos agressores, eu vou desequilibrar, eu desequilibro os pontos do meu eixo. Às vezes uma perninha no meu banco, às vezes 2, às vezes as 3. Então não tem como esse banco ficar equilibrado. Então, e eu também não posso só ter uma perninha que está direitinha, não é? A gente precisa das 3, as 3 pernas em equilíbrio. Se eu descuido de uma, né? Se eu só olho para aquilo que eu como, se eu só vou seguir um plano de gaveta, uma tabela, eu vou ferir, não é? A perninha da mente. Eu vou ferir a perninha do corpo também, porque não tem como eu ter seguir hábitos, ter uma vida, não é? De equilibrar as minhas hormonas. Então, nós precisamos de ter 3 pernas fortes. Nós precisamos de ter um eixo forte. Eu preciso de ter um equilíbrio. Só assim é que eu vou conseguir emagrecer e não voltar a engordar, né? Porque muita coisa funciona para emagrecer, mas vocês voltam a engordar. Então, será que funcionou? Não, não funcionou. Muitas vezes ficam ali no meio, precisava de emagrecer 10, eu só perdi 5. Então, assim tu vais conseguir emagrecer, ter energia, viver sem dietas, viver sem as tabelinhas, viver sem coisas loucas, viver sem os remédios e viver equilibrada, com energia, a dormir bem, com menos stress. Assim vais conseguir ter um resultado completo. Então, quando o nosso eixo está forte, né? Quando temos 3 perninhas fortes do nosso banquinho, quando olhamos, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, né, de forma inteira, existe um eixo da nossa saúde. São estes 3 pilares fortes. E quando eu trago esse equilíbrio, meus amores, o resultado vem de forma completa. Então, este é o resultado de um eixo equilibrado. E este é o resultado, não é, das alunas que confiaram no nosso método, que confiam na comunidade Sempre Magra. Então aqui vocês não veem este resultado, não vem só do alinhamento de um ponto do eixo, só de olhar para a comida, não. Eu tenho um equilíbrio do eixo mente, intestino e corpo. Só assim estes resultados vêm. E são resultados, até deixa eles ali um pouquinho para elas verem, que vocês conseguem reparar uma coisa bastante interessante. Não é só uma perda de gordura, né? Tem um desinchaço muito grande, ele acontece relativamente rápido, tá? São resultados muito bons que acontecem em 30 dias, um pouco mais, 2 meses, 3 meses, mas é uma vida inteira que muda, né? Inclusive a gente vai entrevistar a Liliana hoje e vocês vão reparar nisso. Como que o corpo ganha vida, como que a vida ganha vida, né? Quando vocês vão buscar uma coisa para emagrecer, eu sempre vejo, né, e até fico certamente triste com o que eu vejo, porque as mulheres querem qualquer coisa para perder um pouco de barriga. E daí a gente tem a pandemia de Ozempic liderando o mercado, né? Até tive uma informação de um amigo que as cirurgias bariátricas caíram drasticamente, porque ninguém mais faz, agora só buscam Ozempic, né? Então ali uma indústria até que já perdeu a indústria da medicina, mas as mulheres querem só uma coisa para perder barriga. E elas voltam aos hábitos que elas sempre tiveram depois.
elas não estão atentas a emagrecer sem voltar a engordar, a ganhar saúde nesse processo. E é muito óbvio que se a gente manter um estilo de vida que nos levou ao excesso de peso, a gente vai ter excesso de peso. Então, se tu faz uma coisa rápida, né, como a mulher que comentou aqui nos comentários, eu comi uma sopa, olhando meu marido e os filhos comer um bitoque e uma feijoada, eu sei que tu está presa à sopa porque tu vê um fim, né? Em algum momento eu vou parar de comer só a sopa. E a hora que tu parar de comer só a sopa e tu não tiver o conhecimento do que tu pode fazer para conseguir manter o teu emagrecimento e a tua saúde, tu volta aos hábitos que tu já conhecia e tu volta a engordar. Então, equilibrar o eixo mente, intestino, corpo, compreendendo a nossa saúde inteira de uma forma completa e a nossa vida inteira de uma forma completa, é o único caminho para conseguir emagrecer com saúde e sem voltar a engordar depois. E é isso que vamos falar sobre amanhã, né? Amanhã a gente vai aprofundar aqui, então, em que? A comida de verdade. Então, eu vou comer. A sim, fórmula mágica. Né? A fórmula mágica, ali a combinação de alimentos. Como é que eu tenho, então, cada vez mais controle emocional? Como é que eu ajusto, não é? E tenho rotinas que equilibram as minhas hormonas, não é? Que colocam as minhas hormonas ali, todas as equipas a funcionar a meu favor. O que Para ter comer. energia, sem gordura, sem dor, elegante, leve e feliz. Então, amanhã seguimos para esse equilíbrio do eixo. Exatamente. Talvez, e muitas vezes acontece, das mulheres acreditarem que eu vou lá no evento da Sara, no evento do Henrique, eu vou pegar algumas informações Quem é que tá animada, menina? e eu né? vou seguir sozinha, né? E eu vou fazer isso aqui dar certo. Só que vamos ter uma conversa bem sincera. O que acontece se tu não estiver aqui amanhã com nós, novamente? E quinta-feira na aula 3? Vai acontecer o que sempre aconteceu. Se tu conseguisse sozinha, de verdade, sinceramente, tu já estaria com o resultado que tu deseja alcançar. Assim como eu, lá atrás, fui para todas as nutricionistas da cidade, peguei um pouco de informação cada uma e fiz eu mesmo, me pergunta se eu consegui ter o resultado que eu queria. Não consegui. Eu sempre vivi nesses altos e baixos, porque eu nunca entendi perfeitamente sobre alimentação, o conhecimento sobre o eixo da vida, dos hábitos, do sono, e tudo o que precisava ser feito para conseguir alcançar esse resultado completo, de uma vez por todas. Quando eu conheci a Sara, com todo esse know-how, todo esse conhecimento dela sobre alimentação e saúde, foi o único momento da minha vida que, com um acompanhamento junto comigo, e obviamente a gente é marido e mulher, né? Estava dentro da minha casa, graças a Deus, eu consegui ter um resultado de forma completa. Uma criança obesa passa para um exemplo de saúde. Então, se a gente conseguisse sozinho, a gente já teria todos os resultados. Nós precisamos de ajuda e nós precisamos de humildade para aceitar que precisamos de ajuda. Então, meninas, não é para seguir sozinha e não tem que ser sofrido, não tem que ser uma luta, não tem que doer e custar, tá? Exato. Então, que a gente traga essa esperança, né? E que a gente... Eu entendo, né? Eu sei que vocês estão cheias de energia a entender que, uau, tem um caminho, sim. E não é para seguir esse caminho sozinha e não é para seguir esse caminho a sofrer, tá? O caminho certo não exige essas duas coisas. Vamos parar para pensar rapidamente sobre isso, né? Muita gente acredita que é sofrido emagrecer, que é sofrido mudar de vida. A alimentação, ela é um prazer da vida humana. Eu acredito que todas vocês que estão aqui gostam de comer, certo? Vocês gostam de comer e vocês gostam de comer o que vocês gostam, correto? Se a gente cria uma alimentação sem graça, vocês se sentem motivadas a continuar essa alimentação? Não. Então, não é que é sofrido emagrecer,
A forma como ensinaram vocês é sofrido emagrecer. E não precisa ser sofrido. A vida, ela é bonita. A vida, ela deve ser mais leve. Não é tudo que tem que ser pesado na vida. Quando a vida se torna um peso, de fato tudo fica mais difícil. E como a vida por si só já tem as suas batalhas, ela já tem as suas lutas, se a gente está carregando uma mochila cheia de pedras, fica ainda mais pesado, né? Então, muitas de vocês comentaram que estão cansadas, tiveram um dia exaustivo, se sentem, a vida está um caos, né? Essa é a vida que vocês carregam, uma mochila carregada de pedras. Mas hoje, vamos começar a deixar essa mochila e essas pedras para trás e a vida vai ficar Esse é mais leve. Esse é justamente o primeiro passo, né? Por isso que hoje nós mostramos para vocês os 5 hábitos agressores, porque vocês precisam entender quais são as pedras que estão na mochila de vocês, para que vocês comecem a retirá-las e a partir daí a vida se torna mais leve. E na aula de amanhã a gente já vai mostrar para vocês o que fazer, o que comer, já que eu não posso comer alimentos agressores e eles me inflamam. Dá os avisos. Então, avisos, meninas. Atenção aqui comigo. Avisos importantes. Então, amanhã nós temos a aula 2, tá? Vamos falar o que comer, não é para emagrecer até o verão, para ficar pronta para o verão, mas para ficar pronta para a vida, para viver de verdade. E também, então amanhã nós vamos ter um super presente. Então preparamos um e-book de substituições. Então, ok, se isto é alimento agressor, eu substituo por quê? Vocês ficaram aí com dúvidas, certo? Então, amanhã teremos o e-book de substituições que vai ser enviado no WhatsApp daqui do evento, tá? Então, quem não está no WhatsApp, no fim da aula nós vamos enviar o linkzinho do WhatsApp por e-mail, tá? Ou podem ir lá ao meu Instagram, se alguém não está, e enviam, quero entrar no grupo, quero receber ali o e-book, tá? Mas tem que vir para a aula 2, amanhã, no mesmo horário. E eu tenho ainda um desafio, tá? Então, até amanhã, meus amores, nós vamos quê? Anotar quais são os hábitos agressores que fazem parte da minha vida. Então, dos 5 hábitos que a gente falou aqui, quantos? Quais são? Eu estou a comer alimentos agressores? Eu vou tentar substituir alguma coisa. Até amanhã. Amanhã, até a hora da nossa aula, tentem fazer este exercício. Tá? E fica, por favor, né, Henrique, atenta ao teu stress. Recapitula, ó. Primeiro hábito agressor, não respeitar a individualidade feminina. Ou seja, tu come como um homem, né? Tu faz a dieta como um homem. Não respeitar a individualidade feminina. Déficit calórico. Segundo, pediram para recapitular, estou recapitulando. Terceiro, alimentos agressores. Individualidade, comer de 3 em 3 horas. Individualidade feminina, déficit calórico, comer de 3 em 3 horas, alimentos agressores e estresse descontrolado, estresse e descontrole emocional. São os 5 hábitos agressores. Começa a prestar atenção no teu dia de amanhã e anotar quais hábitos agressores fazem parte da tua vida. Combinado? Eu quero saber. Combinado? Escrevam aí. Combinado. Vamos lá, Sara. Vamos lá, porque eu recebi muitas mensagens, meninas. Sara, eu hoje tinha uma mensagem de uma menina no Insta que até era: Sara, eu estou tão ansiosa que eu estou com medo que não dê certo, porque eu acredito realmente que isto vai mudar tudo, mas eu estou com medo que de novo seja algo furado, não é? Que seja mais uma dieta, mais uma coisa que não funciona. Então vocês entenderam que aqui não é nada do que vocês tentaram até agora. Então, sim, não tentaram tudo. Então, combinado amanhã, boa, combinado, Karina, lindas, beijinho. E agora a gente vai entrevistar a Liliana, né? Começamos aqui logo com uma mulher do norte, então a Liliana é de Braga, eu nasci em Braga. E apresenta-te aqui que as meninas não te ouviram. Meninas, deem uma boa noite à Liliana. Boa noite a todas. Estou muito feliz por estar aqui e agora, já que toda a gente me ouve, sou a Liliana, sou de Braga, nasci no mesmo hospital, mas primeiro que a Sara, porque eu sou mais velha que a Sara. Então, eu tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há 17 anos, tenho 2 filhos, um adolescente de 14 e uma menina com 6.
E então, há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, a Liliana não tem nada a ver com o que era hoje. A Liliana tinha 88 quilos quando vos conheceu, em janeiro de 2024. Conheci-vos no Instagram, nas lives, no aquecimento, nas aulas. E então eu tinha 88 quilos, já não acreditava em mais dietas e mais nutricionistas, porque já estava para lá do meu limite. E quando vos comecei a ouvir, fazia todo o sentido a vossa linguagem e a vossa verdade, a vossa paixão, a vossa transparência. Eu disse ao meu marido, assim, eu quero e vai ser a minha última tentativa. E na altura parecia assim uma loucura, não é? Mas como o meu marido me ama muito, apoiou essa loucura e deu uma oportunidade. E acho que foi a maior loucura que fizemos e a maior oportunidade que demos à nossa família. Porquê? Porque era uma Liliana obesa, com 88 quilos, não tinha paciência para o marido, para os filhos, para o trabalho, para a casa, deitava cansada, acordava cansada, estava para lá do limite, como a maior parte das pessoas vivem. E é tudo normal, não é? A gente acha que é normal. E então eu decidi fazer diferente e entrei para a comunidade. Entrei para a comunidade e comecei a assistir às vossas aulas. E a magia começa a acontecer. E é tudo verdade. É tudo verdade porque nós adquirimos um conhecimento que nos traz uma liberdade, ferramentas e é uma mudança de vida. Não é uma dieta, não é contar calorias, não é um plano, não é nada disso. É comer, aprender a comer. Eu até ali não sabia o que era comer e tinha andado em todas as dietas e mais algumas. E eu perdia realmente, mas depois voltava à vida real e voltava a ganhar aqueles quilos. A gente não E está a Não mais, tá aparecer. aparecendo. tá ok? Sim. Sim, pode continuar. Ok. E então eu sentia esse ioiô, não é? O emagrece, o engorda e não ganhava saúde. Com vocês ganhou a minha família muita saúde. Foi uma mudança radical. Se no início o meu marido, pronto, estava a ver no que é que ia dar, não é? Eu não obriguei ninguém a entrar na loucura comigo, eu fui sozinha e comecei a estudar e comecei a implementar, comecei a dormir, comecei a sentir mais calma, cada vez mais leve, desinchar. E a verdade é que após um mês já tinha perdido 8 quilos, assim de uma forma super leve, como nunca tinha acontecido. E eu, uma coisa assim inédita, nunca tinha acontecido na minha vida. Segundo mês, terceiro mês, 4 meses já tinha perdido 20 quilos. Afinal, isto funciona, Nossa. não é? E o meu marido vai na onda também. Aos bocadinhos, começa, os meninos também, porque começam a ver uma mãe diferente, uma mãe com outra energia, com outra disposição, com outra pele, com outro cabelo, com toda uma energia que antes não existia. E a magia começa a acontecer assim em família e é lindo, é mágico. Eu acho que temos mesmo que dar essa oportunidade. Eu estou aqui hoje a abrir o meu coração com vocês porque eu acho que é uma obrigação partilhar as coisas boas. As coisas boas é que devem ser partilhadas. Porque se eu hoje sou esta Liliana, muito mais leve, e não estamos a falar de peso, porque eu já perdi mais 30 quilos, 31, 32. Não é uma questão de peso, é uma questão de leveza de vida. Eu hoje levo tudo de uma forma muito mais simples. E não é que a minha vida seja simples, porque não é. Eu tenho muitos desafios. Só que eu tenho agora ferramentas que vocês me dão e que a comunidade me dá para que eu consiga abraçar com outra energia. Então eu acordo com uma energia, acordo às 5, 5 e meia, e estou pronta para abraçar o meu dia. E vou ao ginásio, só comecei a praticar desporto em agosto, por isso eu já estava na comunidade desde fim de janeiro, já tinha perdido mais de 20, 25, e comecei a praticar desporto em agosto. E adoro. O meu marido também, o meu marido faz bicicleta, então a gente alterna agora, não é? Os miúdos também são atletas, ok, patins, e eu tinha que acompanhá-los. Por isso hoje até eu sei andar de patins, porque eu própria depois eles tive que aprender a andar de patins, porque era a única aqui em casa que não patinava e hoje eu desafiei-me e tudo o que eu me proponho a desafiar eu consigo, graças a quem? A vocês e à comunidade, dão toda esta leveza. Por isso, quando me dizem anda, eu vou. Eu vou e vocês sabem que não há limites para a gente voar.
é uma saúde que não há palavras para todos nós. E tu Desde a tinhas pequenina- quanto? E tens quanto agora? Eu tinha 88 quilos em janeiro Foi o de máximo do teu 2020. peso? Não, quando eu estava grávida da menina, atingi 92, 93 Sim, na gravidez. e estava. Pronto, as fotografias falam por si, não é? Mas não é uma questão de peso, não é uma questão de peso. Porque quando eu casei há 17 anos atrás, eu achava que estava no meu melhor peso, achava que estava no meu melhor. E toda a comunidade já sabe, já é público, que após 17 anos eu visto o meu vestido E e está melhor ainda. melhor agora, não é? E o meu marido também, porque agora sim estamos com saúde, a nossa pele diz isso, os nossos músculos, estamos todos muito mais definidos, já não temos aquela gordura, aquele inchaço, tudo se torna muito mais leve. Não há modo de comparar. Eu gosto muito mais desta Liliana agora, sou muito mais feliz agora, com muita mais. E sinceramente, acho que toda a gente merece essa oportunidade. Por isso é que eu estou aqui. Consegues-te Se eu- levantar aí? Que a gente não tem aqui uma foto só para ver essa elegância. É, que eu estou a ver que ela está toda chique. Olhem só. Linda. É, com essa leveza, não é? Com 57 quilos agora não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas é a energia, o poder ir para o ginásio às 6h30 da manhã e não fiquei com peles, não fiquei com rugas, não fiquei flácida, não fiquei com estrias, não. Porque vocês ensinam-nos realmente a comer. E era isso que eu não sabia, não é? Eu também era adepta do pudinzinho e da gelatina e do plano, não comia fruta e isso é tudo mentira. Por isso, eu Então sou a aqui- prova disso. Desculpa. Então aqui uma grande inspiração para as meninas que estão desse lado, né? Elas precisam dessa força, Liliana, então obrigada por estares aqui. E o que é que tu lhes deixas, assim, como uma mensagem para elas amanhã estarem aqui de novo com muita força, com muita energia? O que é que tu lhes deixas? Acreditem em vocês, sigam o vosso coração e não é só por vocês, é pela vossa família, pelos vossos filhos. O que eu hoje sinto, todos os dias, eu faço uma análise de consciência do meu dia e o que eu sinto é que se eu hoje adormecer e não acordar, não é? Se chegar a minha hora e se eu partir, eu fiz a minha parte. Eu já deixei aos meus filhos o que eles precisam. Porque eles hoje fazem exatamente o que a mãe e o pai fazem. Eles sabem o que têm que ter no prato. Eles vão às festas e são eles que são os adultos. Eles fazem as suas escolhas, por isso é saúde por vocês, pela vossa família e tudo é tão mais leve. E é possível. É só darem este passo. E nós estamos lá para ver a vocês e às vossas famílias. Que depois ainda ganham mais família, não é? Incrível. Parabéns, Parabéns. Liliana. Parabéns. Obrigada pela tua energia, né? É isto, tá, meninas? É isto que vocês encontram na comunidade Sempre Magra. E quando eu falo de vida, de energia para viver, é isto. E o Exato. resultado, ele é completo. Eu acho que nada mais do que esta mulher linda para mostrar isso. Então, obrigada, Liliana. Obrigada pelo teu tempo e a gente continua dentro da comunidade. Sempre. Sempre juntos. É para a Um vida. beijinho. Beijinho. Continuem. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. E meninas, já estamos a aparecer? Voltou? Então, meninas, A Liliana, para quem assistiu o programa da manhã, né, que a gente sim, Foi- foi a televisão connosco foi à também. televisão, Apareceu ali fotos, apareceram fotos da Liliana. ela foi com nós, então a gente Hoje teve ela- o privilégio de ir na casa dela, tomar um bom chá da tarde também, que ela preparou com pão, com Os uma filhos, crepioca. né? O filho fez os bolinhos. O filho fez, Uma- foi... Tapioca recheada. Era com tapioca, não era mussarela, crepioca, era uma falei. tapioca, tava muito boa, o Igor comeu, né? Sem alimento agressor, exatamente. E teve uma mudança de vida incrível, tanto ela quanto a família dela inteira. Então, meninas, que seja este também o vosso destino. Juntos vamos construir um destino novo, tá? Um novo destino. Então, venham, a gente está aqui a segurar a vossa mão. A partir de hoje, vocês não estão mais sozinhas
E amanhã, então, encontramos-nos à mesma hora, sem atrasos. Começamos às 8 em ponto. Quem atrasar vai perder muita coisa. Ok, meus amores? Então, um grande beijinho e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Um beijo às 8 Beijo. horas da noite aqui. Tenho 43 anos e pertenço à comunidade Para Sempre Magra. Eu pesava 88 quilos. Eu não tinha saúde. Eu tomava medicação para colesterol. Eu ganhei um grupo de mulheres inspiradoras. Eu perdi 23 quilos ainda sem exercício físico acompanhado, só com caminhadas e com coisas caseiras. Sinto-me uma pessoa muito mais realizada, feliz e livre. Sou Susana, tenho 39 anos, sou aluna da comunidade. Entrar para a comunidade foi das melhores decisões da minha vida. Estava acima dos 3 dígitos. Tive logo um excelente resultado, com menos 5 quilos nos primeiros 21 dias. Agora confesso que não sei ao todo quantos quilos já perdi, porque não estou constantemente na balança. Eu entrei na comunidade após várias tentativas, várias dietas, na tentativa de emagrecer. Eu entrei na comunidade com 103 quilos. Em dezembro já tinha perdido 20 quilos. Neste momento já passei de um 48 de calça para um 38. Tenho 43 anos e pertenço à comunidade Para Sempre Magra. Eu pesava 88 quilos. Eu não tinha saúde. Eu tomava medicação para colesterol. Eu ganhei um grupo de mulheres inspiradoras. Eu perdi 23 quilos ainda sem exercício físico acompanhado, só com caminhadas e com coisas caseiras. Sinto-me uma pessoa muito mais realizada, feliz e livre. Sou Susana, tenho 39 anos, sou aluna da comunidade. Entrar para a comunidade foi das melhores decisões da minha vida. Estava acima dos 3 dígitos. Tive logo um excelente resultado, com menos 5 quilos nos primeiros 21 dias. Agora confesso que não sei ao todo quantos quilos já perdi, porque não estou constantemente na balança. Eu entrei na comunidade após várias tentativas, várias dietas, na tentativa de emagrecer. Eu entrei na comunidade com 103 quilos. Em dezembro já tinha perdido 20 quilos. Neste momento já passei de um 48 de calça para um 38. Tenho 43 anos e pertenço à comunidade Para Sempre Magra. Eu pesava 88 quilos. Eu não tinha saúde. Eu tomava medicação para colesterol. Eu ganhei um grupo de mulheres inspiradoras. Eu perdi 23 quilos ainda sem exercício físico acompanhado, só com caminhadas e com coisas caseiras. Sinto-me uma pessoa muito mais realizada, feliz e livre. Sou Susana, tenho 39 anos, sou aluna da comunidade. Entrar para a comunidade foi das melhores decisões da minha vida. Estava acima dos 3 dígitos. Tive logo um excelente resultado, com menos 5 quilos nos primeiros 21 dias. Agora confesso que não sei ao todo quantos quilos já perdi, porque não estou constantemente na balança. Eu entrei na
na comunidade após várias tentativas, várias dietas, na tentativa de emagrecer. Eu entrei na comunidade com 103 quilos. Em dezembro já tinha perdido 20 quilos. Neste momento já passei de um 48 de calça para um 38.